porque é um contrassenso, de fato, que a gente está falando que estamos caminhando para um aquecimento, né, de modo geral no mundo. E trazer de volta um animal que vivia nessa era glacial é difícil de entender. Não sei se vocês chegaram a captar alguma justificativa da empresa para ser especificamente esse animal ou não. Sim, aí existem as questões que a gente pode falar que não são talvez tão oficiais. Foi investido por um milionário ou bilionário. Tá. Aparentemente ele é dono de um time de basquete, da indústria cineasta, e investiu porque ele tinha o interesse de ter os animais do Games of Thrones. Ele queria ter um animal da mesma, daquilo que... Eu nunca assisti, né, o Games of Thrones, né? Meus filhos assistiram, mas ele queria e investiu. E então houve esse investimento neste modelo. São projetos separados e são projetos secretos dentro da empresa. São grupos que trabalham isoladamente dentro da empresa, separadamente, e eles não cruzam informações, né? Eu sei disso, um ex-aluno meu trabalhou por 2 anos na Colossal, hoje ele é professor na Universidade da Flórida, professor Luiz Henrique Aguiar. Esse seu aluno trabalhou nessa empresa? Na empresa. Nessa empresa que fez essa regressão. No projeto Mamute. Então, são projetos segmentados, os grupos são separados, existem os responsáveis que coordenam os grupos que não compartilham informações. Então, foi um projeto altamente secreto. Mas as informações que se tem são essas, que houve um investimento bilionário de uma pessoa em especial que tinha o desejo, e aí o que traz? Vamos trazer agora a conotação do outro lado da moeda. Tá, mas só deixa eu, para ficar ainda no Game of Thrones aí, que eu achei interessante essa informação que, de fato, eu tinha visto assim que seria o mesmo da série, mas eu não sabia que tinha essa informação de que poderia, inclusive, ter uma motivação na série. Isso aí o senhor tem de informação lá do seu aluno. Do aluno, e também está na mídia. Que coisa, que teve esse investimento por uma questão assim de gosto pessoal, é isso? Exatamente. Uma vaidade, assim. Vamos dizer que sim, uma vaidade. Para mim é uma causa frívola. Mas vamos fazer a contraposição, Léo. O avanço científico e tecnológico é importante. Isso mostra que a gente pode, sem dúvida, resgatar aspectos do genoma de espécies 10 mil anos, o outro foi de 45 ou 75 mil anos, não me lembro ao certo, um dos fósseis, né, que era um dos ossos do ouvido interno, né? Conseguir fazer a sequência, identificar genes e poder com isso então fazer uma manipulação ou uma modificação genética em uma manipulação no nível de 20 edições para 14 genes, isso é um salto genético. O que nós gostaríamos de saber, o que eu gostaria de saber, é se todas essas modificações elas ocorreram da forma prevista. Porque é lançado dentro da célula uma série de alvos. E esses alvos são atingidos e eles podem ou não serem modificados da forma que nós desejamos. Certamente eles devem ter avaliado centenas, talvez milhares de células distintas para ver qual a célula que talvez tivesse a melhor característica, como estava falando do livro, né? Qual que a gente substituiu na página tal, o texto tal, o parágrafo tal, como nós queremos. E aí usaram essas células, então, para clonagem, né, e produzir esse animal. No Game of Thrones não é o Lobo Terrível, né? São cruzamentos que trouxeram animais que também pela filmagem fizeram eles parecerem maiores do que eles eram, né? Mas foi uma das motivações, a princípio, a questão do investimento milionário. Para mim é completa. E teria uma outra contraposição interessante que eu vou trazer, porque, invariavelmente, há um desenvolvimento e um avanço que traz benefícios. Tá, eu quero falar desses avanços ainda. Deixa eu só fechar o Game of Thrones, que eu achei muito, muito curiosa essa informação, porque tem uma reportagem aqui em GZH, na Zero Hora, que fala sobre essa comparação. Não traz essa informação que o professor trouxe aqui, que teria sido, inclusive, a motivação, né? Mas a manchete é a seguinte: Lobo Terrível, espécie recriada por startup é a mesma de Game of Thrones? Entenda. Na série Game of Thrones, os lobos gigantes são uma espécie retratada como seres excepcionalmente grandes e inteligentes, considerados seres míticos na maior parte de Westeros. Aí eu não sei a pronúncia porque eu também não assisto aqui. Os habitantes do norte reconheciam que eram reais, porém raramente encontrados. Relatos vinham dos guardas
que formam a Patrulha da Noite e cuidavam do reino para além da muralha. Os lobos gigantes retratados na série existiram de verdade e foram extintos há cerca de 10 mil anos. Nesta semana, a startup de engenharia genética, a Colossal, recriou a espécie chamada lobo terrível. Os lobos em Game of Thrones, leais e nobres, são a forma como os lobos são retratados. Na série, o animal simboliza o clã dos Starks, uma das grandes casas. E segue aqui falando a relação que tem com a série. Bom, mas não é o mesmo, né, professor? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Ele tem semelhanças também, mas não é o mesmo. Sim, eles retrataram um animal, eles procuraram fazer, ao que eu entendo, que eu não assisti a série, né? Um animal grande, forte, que era leal e etc e tal. E, aparentemente, esse era o desejo da possibilidade, né? De ter esse lobo terrível de volta. Quando eles conseguiram isolar o genoma, inclusive existe uma entrevista da chefe do trabalho, que é a Beth Shapiro, para a rede ABC, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, que eles vão visitar a Colossal, e ela comenta vários desses pontos, não deixa bem aberto, mas o interesse foi quando eles conseguiram identificar que havia sequências do DNA que eram íntegras o suficiente, que permitiria que se pudesse fazer a modificação de células do lobo cinzento. Isso trouxe um ganho menor, parece que injetou mais recursos para o projeto. Deixa eu só ver, professor Nelson, quer completar alguma coisa específica do Game of Thrones aqui? Ou tem alguma informação também para trazer aqui? Tem uma informação que é curiosa, na verdade, né? Que é a relação à pelagem, né? Então, ele, como eu tinha comentado antes, né? A partir da informação do genoma do lobo terrível que eles tinham sequenciado, eles viram que alguns genes conhecidos por afetar a pigmentação tinham algumas mutações que provavelmente refletiriam numa pelagem clara. Então, portanto, o lobo terrível provavelmente teria uma pelagem clara. Né? A suposição a partir dos estudos, porque não se tem uma imagem do lobo terrível. Né? O curioso é que essas mutações ocorrem em lobos cinzentos também. Só que quando elas ocorrem em lobos cinzentos, elas são acompanhadas por surdez e cegueira. E aí o time da Colossal ficou numa encruzilhada, porque ao mesmo tempo o bicho era branco, ou de uma pelagem muito clara, mas eles não queriam, porque eles estavam lidando com lobos cinzentos, afinal de contas, eles não podiam introduzir as mesmas mutações que eles tinham encontrado no genoma do lobo terrível naquele lobo cinzento, porque senão os bichinhos iam nascer surdos e cegos. Certo. Então eles tiveram que reproduzir a pelagem branca desses filhotinhos fofinhos que a gente estava vendo antes, a partir de outras mutações conhecidas que não estão presentes no lobo terrível, que são mutações conhecidas por produzir pelagem branca em lobos cinzentos. Então, na verdade, a própria coloração branca da pelagem é uma reconstrução que é muito mais estética do que baseada no dado genético do próprio lobo cinzento. Né? Então, isso é uma curiosidade também. Mas tiveram que dar uma curva na genética para conseguir chegar no mesmo resultado por outro caminho. Porque se fosse o caminho do lobo cinzento, podia deixar o bichinho então, o que reforça, eu acho, aquilo que a gente estava falando antes, né? Que, na verdade, esses bichos são lobos cinzentos. Sim. Tanto que tu tem que fazer um caminho diferente do caminho que o lobo terrível provavelmente tinha para ter pelagem clara, sem surdez, sem cegueira, enfim. O professor Marcelo, só baixa um pouquinho o seu microfone assim, para ficar mais na reta da boca aqui. A Luísa, que é a nossa editora e é fã de Game of Thrones, ela diz o seguinte: uma curiosidade sobre Game of Thrones é que o lobo branco era de um dos protagonistas, o Jon Snow. Os outros lobos tinham outras cores, então o cara deveria ser fã do Jon mesmo, porque aí criou o lobo do protagonista. Mas avisa pra ela que dragões, até onde eu sei, não estão na lista. O Nelson assiste. Não estão na lista da Colossal, pelo menos. Eu sei